tarde, ouvintes do programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis, programa especial para pessoas especiais. Especial porque são amigos que estão aqui presentes. Hoje uma bancada fenomenal hoje. Meu amigo Antoniel Bastos, fã, né? Fã do cara. Mabel Pérez, da área da saúde, toda a equipe da Rede Incluir, Instituto Rede Incluir. Prazer ter vocês aqui no nosso programa hoje. Meu amigo Antônio Nelson, meu amigo Alessandro Montano. Abrir para vocês as suas considerações iniciais aí, meu amigo Antônio. Fala nossa rede aí, irmão. Boa tarde a todos. Esse domingão aí. Não sei se é de sol ou se é de show, que eu tô preso aqui dentro. Rede social, a voz do PCD no YouTube, Voz do PCD no Instagram, já somos 10K, graças a Deus, graças a vocês. Hoje nós estamos aqui, querendo ou não, né? Querendo ou não, o Antoniel, ele arrasta multidões. Ele trouxe, foi todo mundo do Instituto. Todo mundo. Ele trouxe desde o cameraman até o... Daqui a pouco tu fala, calma, daqui a pouco você vai... Queria agradecer primeiramente a Deus, né, que eu acabei falando e não falei de Deus. Eu sempre falo de Deus no começo e no final do programa, porque só Ele, para todos nós estamos aqui. Geraldo hoje não tá com boné, né, tem que botar o bonézinho dele, o chapéuzinho, nós já falamos isso, senão você não fica, né, você não tá apresentado pro programa sem chapéu. Romeu Fox, aquele abraço aí, Romeu. Escorregou. Vou passar a palavra aqui pro meu irmão, meu amigo, lutador, faixa preta, e vamos que vamos, né, meu irmão? Fala aí. Boa tarde, tudo bom? Mais um programa e, como sempre, eu faço aqui a descrição visual das pessoas que estão participando dessa bancada. Você que tem a deficiência visual vai ter agora uma noção. E lembre-se, nós não estamos só na rádio, estamos no podcast também. Todos os nossos programas, uma vez que passa aqui no programa, ao vivo, aos domingos, nós temos o podcast. Acompanhe-nos no podcast, no YouTube e siga-nos nas redes sociais. E lembre-se, procure sempre dizer qual enquete, o que você gostaria que seja discutido aqui no programa. O programa é para você, meus queridos, a voz do PCD. Então vamos lá. Eu hoje estou diferente. Não estou do lado esquerdo, estou do lado direito, começando a bancada, com uma linda blusa esportiva preta, do lado do meu querido Antônio Nelson, com uma linda camisa social cor pêssego, né? Maravilhosamente trajado, de relógio, com uma aliança que é vista até do espaço. Do lado do nosso querido Luiz Marinho, que está com uma linda camisa social vermelha. Ele não está de aliança, mas ele é comprometido, galera. Nosso querido Antônio Nelson está participando da nossa bancada, está com a camisa... Antoniel, me emocionei, lembre-se. É porque você me ama. Isso. As pessoas não erram, elas se emocionam, né? O Antoniel está com a camisa, né? O mercado precisa de você, inclusão, você é capaz. E a nossa querida... Mabel Pérez está aqui presente, sem brincadeiras agora com ela, não vou deixar ela mais sem graça. Ela está lá no final da bancada com o casaco bege e com a camisa também do Instituto. E vamos que o programa hoje pega fogo, galera. Então, gente, como a gente falou, programa hoje super especial. Você vê essa figura aqui, Antoniel, a gente teve o prazer de conhecer no dia D, na inclusão de proposta de trabalho, lá do NEAD. E eu ouvi o cara falar, fiquei fã. Falei, preciso desse cara no programa de qualquer jeito. O nosso ouvinte precisa te ouvir, entendeu, Antoniel? A gente de imediato identificou. Quando você falou de favela, irmão, aí você tocou fundo, eu cria do Turano, sabe como é que é? Aí pegou fundo, pegou pesado comigo aqui. Então vamos abrir para você suas considerações iniciais. Hoje o programa é seu. A gente veio para te ouvir, todos nós viemos para te ouvir. Você tem muita coisa para dizer e o nosso ouvinte quer te escutar também, irmão. Abre aí tuas considerações, faz a tua apresentação pra gente aí, depois a Mabel também. E vamos te ouvir, cara. Hoje o programa é de escuta e narrativa. Daniel Bastos com você, gente. Tô me sentindo em casa, hein? Sentindo na rádio. Pra mim um prazer. Obrigado, Luiz. Obrigado, Antônio Nelson. Obrigado, Alessandro Montana, né? Tive o prazer de conhecê-lo ali fora, né? Batendo um papo ali. O cara é ranger, né, irmão? O cara, por favor, vamos respeitar. O cara é brabo, né? O cara é brabo, né? Pô, aqui, estamos com todos aqui. Estamos ali com o nosso grande parceiro, né? Da nossa equipe no Instituto Rede Incluir, né? Estamos ali o Raul. Estamos ali a Irlanda também, juntamente conosco. O nosso doutor Cleito Nascimento, nosso diretor jurídico no Instituto Rede Incluir. Estamos aqui também com o nosso coordenador de núcleo, né? Professor Jordão. Professor Jordão
Ele é aposentado, né? Matrícula no estado e no município como professor de educação física. Também foi aí picado pela abelha da inclusão, né? Assim como a Mabelle também, porque não existe inclusão sem qualidade de vida, né? Não existe inclusão se você não tem qualidade de vida, o prazer do que você está fazendo. Então, ninguém melhor de trazer para o nosso time, que é uma psicanalista, uma pessoa que entende de pessoa, uma pessoa que entende de gente, entende da sensibilidade da pessoa e por isso está junto conosco aí na área da diretoria de saúde e bem-estar. E juntamente não existe inclusão se não houver o esporte, a parte da pessoa. Então, quando você pensa a pessoa, por isso nós temos o Jordão ali, nos dá aí toda a base, toda a assessoria ao nosso time. Então, para nós estar aqui, Luiz, houve uma empatia, né? Antônio, houve uma empatia aquele dia lá na nossa feira do Circuito de AD. Para nós foi uma oportunidade de conhecer, porque só nós sabemos muito bem, né, o que é nascer na favela, estar na favela, conhecer a favela por dentro, né? E muitas das vezes os olhares, né, do asfalto é pejorativo, né? Ele não muda. E isso para nós é uma força a mais, né? Sim. E essa força, Luiz, eu percebi, sabe, Alessandro, dentro da favela, que não só pessoas normais, mas as pessoas com deficiência dentro da favela, com todos os percalços, ou seja, você não tem ali acessibilidade nenhuma, né, internamente, a família, ela tem um desconhecimento muito grande. Então a nossa história, eu sempre digo isso, começou 26 anos atrás, né, porque meu tio era missionário, né? Então ele tinha essa visão dentro da favela de levar ali a palavra, o amor, né? O carinho. Era uma pessoa muito dedicada. E o Alessandro falou uma coisa, Alessandro. O meu tio, ele era funcionário dos Correios, na Presidente Vargas. E aí ele retornou aos Correios depois de uns 10 anos, porque houve um problema lá, ou seja, do concurso dele. E depois que ele voltou a trabalhar, isso é um fato, né? Se depois vocês buscarem na internet, ele estava entrando no Correio, na Presidente Vargas, do lado ali da prefeitura, né, do Rio. A roda do ônibus saiu. Caramba! Ela foi quicando. Pegou ele na hora que ele estava entrando dentro do Correio. Que isso? Ela quicou e foi direto na cabeça, mano. Impressionante isso. Rapaz. Sabe? Então, assim, tem umas coisas que acontecem, né? Então você... Então, a partir dali, nossa vida começou e foi muito bacana dentro da favela. Nós montamos uma rádio, estamos numa casa de rádio, montamos uma rádio escola dentro da favela. E aí o Cleito era um adolescente ainda, tinha um sonho. Continua adolescente, né? Adolescente, é um garoto, né, cara? Imagina, garoto, pô. É advogado hoje, ele tinha um sonho. Dentro da favela, imagina, preto. Sabe? Negro. Qual o futuro? Nenhum. Não é isso, Luiz? É verdade. É verdade? É verdade. Não tem futuro nenhum. Mas ele tinha um sonho de fazer um trabalho voltado para as pessoas e para ele, que ele queria ser advogado para defender a causa das pessoas dentro da favela. E você toca no assunto importantíssimo, corta 2 minutinhos. Cara, a gente vem de favela, sou nascido e criado lá no Complexo do Turano, fui presidente da Associação de Moradores, então conheço bem essa realidade. Tem um apelo muito grande no morador, por ser sempre oprimido, né, pelas repressões policiais, aquele descaso que as pessoas têm. Então, a gente tem uma tendência muito grande a fazer direito. Para você poder, né, atuar em cima dos seus direitos, são oferidos o tempo inteiro, são feridos, né, são desprezados pelas pessoas. Então, lá no Turano, então, a gente tem uma carga muito grande de universitários. Cara, eu fiz um desafio uma vez, eu falei, cite uma profissão que eu vou arrumar um morador aqui que tenha. O cara, medicina, eu levei 5. Arquiteto, eu levei 3. Advogado, eu levei 50. Porque foi feito um acordo nas universidades particulares que os funcionários e seus dependentes poderiam cursar de graça. Ainda está ativo essa situação. E o morador, acontece, a maioria trabalhava lá, os pais trabalhavam lá, na limpeza, na vigilância. Pô, botou teu filho para estudar.
Então teve uma demanda de segundo grau enorme, a gente conseguiu colocar dentro da comunidade, reativar o antigo colégio de aplicação da UERJ, hoje o colégio Herbert de Souza, tem 4 mil alunos lá, que gerou essa mão de obra para a Universidade Estácio, a Universidade Carioca. Então a gente começou a ver a garotada toda se formar em tudo que você possa imaginar. Educação física, direito, cara, brincadeira, dentista, todas as profissões, economia. Eu sou fruto disso também, formado em administração de empresa, meu irmão tecnólogo, hoje é advogado também, funcionário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, minha irmã da Procuradoria-Geral do Estado, meu irmão da Defensoria Pública, todo mundo saindo lá do Complexo do Torano. Todo mundo mora próximo. Só eu que me afastei, fui para a região dos Lagos, voltei, estou em Caxias, no 4º casamento, aquelas confusões minhas, que o Antônio sabe bem aí. Sabe que alguma coisa vai perder, alguma coisa... Então, a gente vai dar uma saidinha rápida, um intervalo rápido aqui, que o papo flui com a facilidade. A gente vai voltar com a Mabelle se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho. Hoje é dia de papo. Um abraço, Geraldo. Sem chapéu no vale, hein? Metropolitana M 1090. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na rádio Metropolitana M 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Hoje um programa especial, cara. Tô feliz demais aqui com essa bancada excepcional, entendeu? Aqui pela Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Mabelle, sem mais delongas, se apresenta aí, fala um pouquinho, conta a tua história pra gente aí, minha amiga. Oi, gente. Eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de estar vindo aqui conversar. A gente já está nessa pegada já tem um tempo, né, Niel? Verdade. O Niel mais do que eu, né? Eu entrei por um convite dele, né? Porque ele conheceu um pouco do meu trabalho, né? E hoje eu vim aqui, então, já que vocês estão falando de sonho, eu vou falar um pouco de sonho na visão psicanalista, né? Um pouco, entender um pouco. O que é a psicanálise, cheio de primeiramente? cliente aqui. Né? O que é a psicanálise, primeiramente? A psicanálise é o entendimento do nosso inconsciente. 90% das nossas decisões, atitudes e pensamentos, elas na verdade circundam em um nível inconsciente, não consciente, né? Então, entender um pouco sobre o que acontece no nosso inconsciente é muito interessante para que a gente consiga resolver as situações da vida da melhor forma. E o sonho, ele é um padrão inconsciente. Quando você sonha, quando você tem um objetivo, uma meta, uma missão, quando você tem a gana por alguma coisa na vida, dificilmente você não vai conquistar. Isso é o que difere, eu falo muito nas minhas palestras, que isso é o que difere as pessoas que conquistam as coisas das pessoas que não conquistam. Muitas delas, você vê muita gente se formando, muita gente estudando, muita gente trabalhando, mas muitas dessas pessoas não têm sonhos, né? E quando você tem sonhos, o sonho ele é uma estratégia do inconsciente para fazer com que você alcance aquilo que você deseja, né? E a gente não tem isso não é ensinado em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Esse No programa entanto... Uma aula? Cara, mais uma aula. Esse programa... Cara, ensinado em em lugar 4 nenhum. meses de programa aqui, você não sabe como é que o meu conhecimento avançou. O sonho é uma estratégia do inconsciente. E quem que tem isso de forma natural? A criança. A criança, ela nasce com essa estratégia desde cedo. Você vê que a criança, ela tem uma gana por fazer as coisas. Você vê que é muito mais fácil você desenvolver um talento na infância do que depois que você vira adulto. Por quê? Aquele talento é nato. E a criança entende que naquilo é que é bom. Se ela pensa sobre aquilo, se ela sonha sobre aquilo, ela sabe, ela vai lá, faz, ela sabe que é bom. A gente vai muito em escola pública fazer palestras, fazer apresentações, e você vê crianças talentosíssimas, adolescentes super talentosos. Teve uma vez que eu fiquei boba com ele, mostrou os desenhos que ele fazia, como que ele nunca fez um curso de desenho. No entanto, parecia que ele parece que ele era aluno do Daniel Azulay. Do Daniel Azulay, de tão talentoso que ele era. Foi fundo. Impressionante. E o que faz a gente não sonhar na vida adulta? Eu não conheci o Daniel Azulay, não. Deixei de ser mentiroso. Já dividiria a televisão com o teu irmão. É Daniel Azulay, né? Histórico. Histórico. Histórico mesmo.
Então, assim, você sonhar é importantíssimo para você conseguir conquistar. Porque as habilidades, elas são natas. No entanto, se você não sonha, essas habilidades não conseguem ter uma necessidade real para que você coloque elas à frente. Se você tem uma habilidade, mas você não tem por que usá-las, para que você vai colocá-las para frente? Então, o sonho é a meta. O que com a minha habilidade eu sou capaz de fazer? Onde que com a minha habilidade eu sou capaz de chegar? Acreditar nisso é acreditar que realmente você tem uma intenção, porque isso você joga para o universo, a intenção, a missão. Você vê que empresas têm missão, visão e valores. Isso não é à toa. Uma empresa tem missão, visão e valores. Por quê? Porque elas sabem que sem esses 3 pilares elas não chegam a lugar nenhum. E o mesmo acontece com a gente. Se a gente não tem valor, não tem uma missão e não tem uma visão de futuro, a gente também não chega a lugar nenhum. Então, o importante é isso. Por que muitas pessoas que começam do nada conseguem alcançar determinadas coisas na vida, dinheiro, prosperidade, família próspera, e outras não? Por isso, porque elas acreditam no sonho e utilizam as habilidades que elas já têm, que elas já nascem com elas, para chegar onde elas querem chegar. Então, essa é uma realidade que a gente precisa encarar. Isso não é aprendido na escola. Isso, infelizmente, muitas famílias podam os filhos em relação aos sonhos, né? E eu não digo isso é uma deficiência, né? Para mim, isso é uma deficiência. A deficiência física, ela é só uma consequência dessa deficiência que muitas crianças aprendem ainda na infância, que é a deficiência de você não aprender a sonhar, de você não aprender a ter um objetivo, a construir um foco, a ter uma meta, a construir uma carreira desde cedo, no que eu sou bom, o que eu faço bem, para que eu vim, qual é a minha missão aqui nesse planeta, né? Então vamos executar isso, eu nasci para isso. Muitos pais criam os filhos para eles mesmos, né? Quando a gente tem que criar realmente os filhos para a missão de cada um. Ô, doutora, Antoniel, ele falou de visão. Perto do Antoniel, um cara visionário, né? Só de trazer você aqui, você dá uma aula para o nosso ouvinte, né? Para a gente aqui da bancada, te ouvir, a gente fica aqui, né? Ouviria você o dia inteiro, pode ficar tranquilo, está demais vezes aqui. A gente tem dito que uma hora tem ficado muito pouco para o programa, a gente deve migrar para o programa diário, porque ele, graças a Deus, está crescendo demais, o ouvinte está pedindo, está exigindo que faça isso, a gente também não sabe direito como é que vamos conseguir fazer, mas a gente vai ter que fazer. Tem que fazer. Então, quando a gente escuta essas falas aqui e consegue estar aqui ao lado do Antoniel, Antoniel é o nosso dinossauro aqui, né? É prova viva, né? Aqui prova viva ele, o Cleiton. De superação. A gente teve aqui com o exatamente. Douglas Manassés também, que foi uma aula, cara, fantástica domingo passado. Então, é um negócio assim absurdo. Mas vamos ouvir os nossos convidados hoje. Você, dono da palavra, dono da bola, dono da vez. Então, assim, eu acho que hoje o bate-papo é falar um pouco de empregabilidade, né? Como nós estávamos falando, não existe empregabilidade sem qualidade de vida, né? Quando se pensa nos invisíveis, né? Pensar naquela pessoa dentro da favela, né? Fora dela. Uhum. E como às vezes a gente briga, né? Ah, legal você ter o ônibus adaptado, legal. E a favela? Como é que o cara desce da favela? Um passo antes, né? É, um passo antes. Então, existe todo um processo. E aí, vou falar aqui que nós nos conhecemos, né, no Circuito de AD, né, que é a maior feira hoje no estado do Rio de Janeiro, se tornando modelo para o Brasil. E o nosso trabalho, as pessoas falam assim, caramba, começou ontem, né? Ou seja, se eu olhar para o Luiz, o Luiz começou ontem. Não, cara, tem um histórico, né? Vou falar, o Alessandro tem um histórico, o Alessandro tem um histórico, né? O Antônio tem um histórico, a Amabelle tem um histórico, o professor Jordão tem um histórico, né? O Cleito tem um histórico, cada um de nós temos um histórico. Então, quando a gente fala do circuito de AD, o circuito de AD, ele começou dentro da Superintendência Regional do Trabalho, a partir da fiscalização do trabalho. Por quê? Porque a fiscalização do trabalho começou a entender que não bastava só fiscalizar e né, dar multa, né, à empresa, mas tinha que vir uma questão da conscientização desse trabalho, dessa multa, dentro desse universo. E a partir daí, o circuito de AD foi uma coisa interessante. Eu conheci a Heloísa, né? Heloísa Cruz, ela é servidora pública do Ministério do Trabalho e Previdência agora, né?
E ela já me conhecia, começou a me namorar, né? Namorar no bom sentido de me namorar nos lugares que eu tava passando, né? Poxa, o Antonego tá fazendo aquilo ali. E ela foi acompanhando. E um belo dia, eu montei, né, com a equipe, um congresso brasileiro de diversidade e inclusão para debater no Rio. Porque só tinha em São Paulo. Eu falei, não, peraí, cara. Eu saí da favela, pô, mas desculpa, não vai ter uma pancada aqui, não. Então, pô, eu vou brigar. Se é para fazer, vamos fazer então na Bolsa de Valores do Rio. O pastor Evangivaldo, ele diz o seguinte: só entende um sonhador aquele que sonha. As pessoas só vão entender você, Luiz, se elas sonham. Então elas sonham também, com certeza. Se elas não sonham, elas não vão te entender. Sabe por quê? Porque não existe nada nelas. Não existe nada. Alguém implementou a ela alguma coisa. Então, aquele dia, eu coloquei todo mundo naquele congresso para debater a questão de acessibilidade, empregabilidade. Porque o que acontece? Eu comecei a trazer aquele histórico da favela pro asfalto. É engraçado, né? Quando eu cheguei trabalhei na CUFA, né? Fiz um trabalho lá com mulheres empreendedoras nas favelas. E o Celso falou o seguinte: não, cara, você vem porque você já tem a linguagem do asfalto, tem a linguagem da favela, tem a linguagem do mundo empresarial. Porra, tu vai ser o mix nesse negócio aqui. Né? Mandou o recado, papo é reto, né? Aquele jeitão, papo é reto, vai, papo é reto. E aí, lá em 2014, a Elô me conheceu e ali começou o circuito de AD. Em 2014. 2014? No bate-papo como esse, assim, aquele bate-papo de cafezinho, começou o circuito de AD. Começou o circuito de AD. Então, a partir daí, o circuito de AD era uma ideia que algumas instituições, depois a gente vai falar sobre isso, na época falavam assim: não, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo, não. Não, isso não dá certo, não. Eu falei: dá certo, desde que comece pela minha área, Campo Grande, Zona Oeste. Se começar pela Zona Oeste... Não tem como dar errado. Não né? tem como dar errado. Eu vou fazer lá. Aí o auditor fiscal falou o seguinte: então saia todo mundo. Parecia até Jesus Cristo com um chicote dentro do templo. Saiam! 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 Saiam da casa de meu pai. Antoniel, deixa eu fazer uma perguntinha. Nós fizemos a cobertura lá do dia D, né? E eu queria saber de você, quantas pessoas mais ou menos foram alcançadas naquele dia lá? Olha, Vamos cortar rapidinho essa pergunta aqui, mais um intervalinho comercial e a gente retorna com o Antoniel respondendo ao Antônio Nelson aí, tá bom? Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, programa especial para pessoas especiais, especial porque somos amigos, compactuamos nos mesmos objetivos, das mesmas causas. Saímos para o intervalo com a pergunta do nosso amigo Antônio Nelson, de camisa pêssego, né? Bem passada pela dona Letícia. Antônio, refaça a tua pergunta aí, meu irmão. Camisa linda, né? Eu tenho bom gosto. O bom gosto foi a esposa que teve bom gosto. Não entendi essa. Inveja a esposa, não é? Tá querendo me quebrar, meu amigo? Dona Letícia, um abraço, dona Letícia. Não, Letícia, eu não conheço a senhora, não. Um abraço, hein? Mas voltando à pergunta, Antoniel. Pegamos ele, amigo. Lá no dia D, né, nós cobrimos lá e... Quantas pessoas você acha que alcançou ali, mais ou menos, em relação à empregabilidade? Você tem uma base? Olha, a nossa média hoje é de 40%. 40%. Assim, o circuito de AD, ele tá tomando uma capilaridade, né? Batendo em quase 8 anos. O nosso propósito, né, com esse nosso time hoje, é alcançar os 92 municípios. Pô, show de bola, show de bola. Para quê? Para que a gente possa ser o canal direto entre a pessoa, entre universo corporativo e universo político. Show de bola. Eu tenho uma reclamaçãozinha, né? É bom, né? Reclamar de vez em quando, né? É bom, né? Dependendo da reclamação, eu vou passar pra Mabel, hein? O que acontece? Você sabe que algumas empresas é multada. E esse dinheiro vai para algum lugar que ninguém conhece. Vai para uma nuvem. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que você... Pô, esse negócio de nuvem deixar pro professor Jardel.
responder, hein? Ai, ai. Assim, nós temos essa visão, né, desse processo todo. O nosso trabalho hoje, né, desenhado, nosso, da diretoria do Instituto Rede Incluir, né, que está aqui a Mabelle, né, tem aqui o professor Jordão, né, o Dr. Cleiton. Nós montamos uma academia inclusiva. O que é essa academia? Essa academia, ela gera... É uma oficina de oportunidade que traz... Porque, assim, existe um grande hiato nesse meio aí, um grande gap do que o mercado precisa, do que as universidades oferecem. Uma coisa que a universidade oferece é a engenharia. Pô, uma grande base. O cara vai se ampliar em outras coisas. Né? O médico, então hoje a tecnologia, né, vai crescendo, mas tem a base. Mas tem coisas, a questão técnica nossa hoje, ela é muito aquém ainda. Muito aquém. Então, as únicas vagas hoje mais oferecidas para as pessoas com deficiência são vagas operacionais. Quais são essas vagas? A ESG e para auxiliar administrativo. Você tocou num ponto essencial, que é justamente o problema das pessoas com deficiências com nível superior. Porque a maioria prefere ficar encostado no LOAS ou acaba não tendo condições, ou como a gente mesmo salientou, independente de ser de comunidade, morro ou não, eles acabam ficando em casa, né? E aí acaba sendo... a própria pessoa com deficiência acaba fazendo a exclusão dele mesmo da sociedade, porque não se aceita deficiente. Então é uma problemática muito grande, é um universo muito maior, e muitas vezes as pessoas não entendem isso. E eu vou deixar aqui a nossa psicanalista, né, a nossa diretora de saúde e bem-estar, só para a Mabelle trazer esse ponto, como essas pessoas, né, o Alessandro, se sentem excluídas na questão emocional de saúde. Existe realmente essa sensação de exclusão, né? Muitas vezes dentro da família e na sociedade. Eles não têm muita vontade de ir para a sociedade porque entendem, né, que dentro de casa mesmo eles não têm um apoio, muitas vezes. Quando eles têm o apoio da família em casa e chegam na sociedade, na escola... até mesmo numa repartição pública que eles chegam e não tem uma rampa de acesso, não tem acessibilidade, não tem aquela chamada para eles, eles se sentem excluídos. Isso traz um trauma, isso indica um trauma. Então, o que acontece? Muitos casos que eu pego de mães com filhos deficientes. A minha filha não quer estudar mais, não quer ir para a escola. Por quê? Dentro da escola, não existe uma preparação nem dos professores e nem daqueles alunos para receber um aluno deficiente. Então, o que acontece? A criança ela passa a ser estimulada diversas vezes por uma sensação de exclusão dentro da própria escola, tanto pelos docentes quanto pelos alunos. Então, o que acontece? Na pandemia, houve recorde de abandono escolar por parte de deficientes físicos. Entendeu? Isso não é à toa. É porque dentro de casa eles se sentem bem. Para que eles vão voltar para a escola? Então, você vê que existe um problema grave na base, desde a base, que é a escola. Você tem uma discriminação, é muito parecida, a gente falou aqui no primeiro bloco de comunidade. Eu lembro que as vagas ofertadas para o morador de comunidade era cabeleireiro, manicure, eletricista, mecânico. Nunca tinha uma vaga de nível superior, como se lá não tivesse. A deficiência hoje é a mesma coisa, né? Exatamente. Quando fala, o Alessandro é deficiente, mas é formado em educação física. É um espanto. Alessandro é nível superior. Não, eu lá na feira, gente, olha, vocês estavam lá fazendo a cobertura, chegou uma cadeirante, tá, Alessandro? Arquiteta, super capacitada, e aquilo nos comoveu de uma forma que ela falou o seguinte: quando vou às entrevistas, eu escondo quem eu sou. Ela assim, eu já tenho a minha deficiência, que eu já sou discriminada na porta. Quando eu entro na entrevista, eu tenho que esconder a minha formação, a minha capacidade como pessoa de produzir, porque eu tenho um nível superior, sou arquiteta.
E aí, para mim entrar pro mercado, eu tenho que trabalhar a questão do meu currículo do ensino médio. Preconceito de base, o nome disso. Isso. Preconceito de base. Você É isso que eu tô coloca falando. com muita É propriedade. desde a escola. Aí- é desde a escola. Aí o que acontece? Quando você olha, só temos isso para você. O que tem? Olha, tem aqui uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Ou tem aqui uma vaga de auxiliar de administrativo, aquele para sentar lá atrás naquela cadeira lá. Eu peguei um caso como coordenador na minha empresa que eu contratei uma pessoa cadeirante, ela era obesa, ela era negra e ela era uma pessoa homossexual. E aí o diretor falou o seguinte, caramba, além de contratar uma pessoa com deficiência, ainda tem que contratar negro e um gay? Esqueceu o principal, que é um ser humano, né? Aí eu abracei ele e falei o seguinte, o senhor só esqueceu um negócio. Eu pedi o garoto para retirar da sala. O senhor só esqueceu um negócio. Que ele é um ser humano, assim como você. Assim como seus filhos. E saí. Saí dali, fui na diretoria e coloquei meu cargo à disposição. Falei, eu me demito. Você tocou num assunto que também é muito importante. Muitas vezes o profissional ele é capacitado, mas não consegue entrar no mercado, porque quando você acaba vendo o pedido de empregabilidade por parte da empresa, é só para fazer o chamado quadro complementar. Exatamente. E aí o que acaba acontecendo também? Quando ele tem conhecimento de causa deficiente e ele acaba sendo chamado para também ajudar o RH como fazer, como já teve algumas empresas que me chamaram e perguntaram como é que está o mercado, como é que funciona. E você põe ele a par da verdade, ele já passa a não chamar você com medo dele justamente do RH perder o emprego para você que conhece a realidade do mercado. Você tocou num negócio que eu ia falar sobre isso. Não, Excelente, era isso que eu queria levantar para a gente levantar essa bola. Assim, parece obra de arte do grande mestre Picasso, né? Ou de um Van Gogh, porque assim, a questão de qualificar a gestão, primeira coisa, quando eu monto o meu time, a Mabelle falou muito bem, missão, visão e valores, eu já tenho que ter no meu DNA essa questão. Essa questão, certo. De gerir, né? Gerir isso aí. básico. Agora, peraí. Gente, se você quer crescer hoje, trabalhar com isso, faz parte do DNA, da estrutura organizacional, porém, eu tenho que trabalhar isso na base. Eu tenho que trabalhar isso na área de comunicação. Você vê que muitas empresas não têm uma questão inclusiva na sua comunicação, no seu marketing, dentro da própria organização. Então, aí vem a questão da fiscalização. A fiscalização é o juiz do jogo. Cara, o jogo não está sendo jogado. Vou até mais longe. Né? A gente está falando o microfone está longe, mas acho que o pessoal do podcast vai ouvir. Né? Quando a gente vai para um palanque político, e eu já falei isso várias vezes, como você está fazendo a representatividade de toda a sociedade, você não vê muitas vezes um deficiente, um cadeirante. Como ela mesma salientou, a exclusão é na base. Se na representatividade ela não existe, ela não vai ter de forma alguma. Não vai existir sociedade, não existe. O papo tá bom, o papo é firme, mas eu tenho que ser o papel do chato. Sair para mais um intervalinho rápido, juro que é rápido, a gente já retorna, não é não, Geraldo? Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Hoje, programa muito feliz. Hoje aqui a gente vai explorar o máximo que a gente puder do Antoniel. Trazer esse cara aqui não é fácil. Tem corrida grande na rua aí, solicitado por muita gente. E graças a Deus ele arrasta a multidão. Então, o professor Jordão, obrigado, professor, por estar aqui com a gente também. Mabelle aqui ilustrando essa bancada, né? Essa bancada masculina, né? Com toque feminino de Mabelle. Então, amenizou. Nosso amigo Antônio Nelson, com essa camisa pêssego, escolhido por Dona Letícia. Dona Letícia. Antônio, fala um pouquinho das nossas redes sociais aí, irmão. Onde nós já chegamos? Fala aí. 10K, Luiz.
Minha filha que fala isso, 10k, pai, 10k, hein? Eu falo, tá bom, filha, 10. 11. Eu vi, pô. Eu vi que era 11. 11k. 11k. É a blusa pêssega. Queria agradecer a sua presença aqui, meu amigo. E obrigado pela camisa, tá? Vou usar, vou fazer a propaganda na rua, porque o Instituto merece. Você é capaz. Eu queria agradecer ao jornal Escriba, meu amigo Braga, lá da maçonaria. Ele tem um jornal maçônico, tá botando a gente lá direto. Muito obrigado, Braga. E que o jornal continue crescendo aí no meio da maçonaria. Queria agradecer a presença do meu amigo Jaguar, jornalista. Ele tá aqui agora. Difícil trazer ele, foi você que trouxe ele, que ele não vem nunca, né, do Jornal O Povo, né, colunista lá do Jornal O Povo. Obrigado, Jaguar, pela sua presença também aqui. E aguardo você num próximo momento, né, num outro domingo aí, quem sabe, né, pra você poder dar a tua palavrinha também aqui na rádio, né. O Jaguar, ele também tem uma deficiência, né, mas ele nunca se escondeu atrás disso. Produtor de funk, tu já imagina, né, essa criança, né? Tu imagina essa fera. Quero nem pensar. Tu imagina essa fera. Essa fera faz teatro, faz tudo. Filme. É o cara. Vamos falar da Voz do PCD um pouquinho, né? Voz do PCD, Instagram. O TikTok deu um probleminha, tá, Luiz? Tive que tirar do ar lá, né? YouTube e agora tem um Twitter. Nós estamos também no Twitter. Vamos ver o que acontece lá. Twitteiro agora, né? Twitteiro. Meu irmão, vou te passar a palavra. Já está acabando, é o último bloco. Mete bronca, meu parceiro. Olha, a gente se sente honrado, a gente está numa pegada verdadeiramente louca, né? Pra gente casar a agenda. Nós reservamos para estar juntamente com vocês aqui. Para nós do Instituto Rede Incluir, né? Um braço aí de vocês aí, da Voz do PCD, juntos. Falar de empregabilidade é falar, de muitas das vezes, do processo do preconceito na base que as pessoas sofrem. Então nós temos alguns programas nossos. Nós temos hoje uma parceria muito forte, né? Com diversas empresas, com o Ministério Público do Trabalho, com a Superintendência Regional do Trabalho. Quero mandar um abraço ao doutor, né, João Bertier, né, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, ao superintendente Alex Bolsas, né, superintendente regional do Trabalho, também a nossa amiga também, que é coordenadora da área da pessoa com deficiência no Ministério Público, né, doutora Fernanda Diniz, ao coordenador, né, auditor fiscal, né, que fiscaliza as empresas, o doutor Marcelo Freitas, né, também a Heloísa Cruz, pessoas que estão ali sempre juntamente conosco dentro desse processo. Né, agradecer a todos vocês. Vem falando um pouco de empregabilidade. O nosso trabalho, ele não se faz somente na questão da empregabilidade. Nós não trabalhamos, né, com as empresas só para o final do processo da cota. Se a empresa chegar para nós hoje e falar assim, eu preciso de 100 PCDs, nós, Instituto Rede Incluir, conseguimos dar a resposta para a empresa dos 100 PCDs. Nós conseguimos. Porém, o Instituto Rede Incluir tem que entender que aquele processo é um processo inclusivo, senão a gente não faz. Pô, que legal, que legal. Isso é um trabalho nosso. Por quê? Sabe o que é de quê, Luiz? Porque nós temos uma base. Senão essa base seria desrespeitada. Há muitos amigos, companheiros, muitas pessoas que saíram do nosso meio, que lutaram e muitas das vezes morreram no meio do caminho. Mas o sonho não pode morrer. Então, ou seja, como o nosso amigo Alessandro falou, empregabilidade ou inclusão? Eu tenho que entender se naquele processo existe somente a empregabilidade ou se naquele processo tem a inclusão. Não é isso, meu amigo? Exatamente. Se tem ali, incluir é um ato de qualidade de vida. E se não tem qualidade de vida, não tem inclusão. Também, né? E dignidade. Eu tenho que entender se realmente o processo junto ao RH, que o RH está fazendo, se ele está conectado à base da empresa, juntamente com o marketing, juntamente com o jurídico, juntamente com a comunicação. Porque senão, o Instituto vai ser mais um, eu não estou ajudando
a ouvir a voz. Por isso que o programa é o quê? A voz do PCD. A voz do PCD. Verdade, irmão, verdade. É a voz. Então nós hoje temos capilaridade de 5, de 10, de 20. Nós temos programa para isso. Mas nós temos que entender. E todo o nosso programa, ele volta para a sociedade. Ele volta para a sociedade em processo de quê? Da qualificação. Além disso, o processo do circuito de AD, uma coisa aqui que eu gostaria de lançar na mesa, que o circuito de AD deu para as pessoas com deficiência o palco cultural. Porque as pessoas com deficiência não têm palco cultural. Não tem. Não tem. Elas são excluídas na base, a exclusão. Elas não têm. Então o circuito de AD traz o cara para dançar, para interpretar. Alguns lugares ele faz. E nós temos programa, projetos de circuito. Ou seja, por que não a pessoa com deficiência ser protagonista da história? Porque é saúde. Eu chego lá, eu me vejo. Exemplo, o irmão do nosso doutor Cleito Nascimento, ele tem síndrome de Down e é um puta baterista, como a Mabel falou. Ele nunca entrou numa aula de música. Mas o garoto bate... O produtor, o garoto é bom, hein? Bom baterista, hein? É um bom baterista. Nós vamos trazer aqui um grupo de pagode só de mulheres deficientes visuais. Aí, ó. Que maravilha. Famosíssimo, Isso é o quê? famosíssimo Isso é o quê, Marechal. Mabel? Inclusão. Inclusão. Né? Isso é inclusão. Verdade, verdade. Então nós estamos agora com um programa, nós temos um programa chamado Circuito Ritmos, que nós vamos circular ele por dentro dos shoppings e nos seus palcos. Só com PCDs. Só com PCDs. Bom demais. Aqui é a Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. É a Rádio da Inclusão. Então, agora, por quê? Porque dentro desse processo, aí sim, tem empregabilidade, tem orientação, tem oficina, é estar naqueles palcos. Exemplo, quanto dos senhores que já vão ao shopping tem o palco cultural? Quanto dos senhores, das senhoras viram pessoas com deficiência se apresentando? Eu nunca vi. Alguém já viu? Eu nunca vi. Alguém já viu? Eu nunca Você vi. tem ideia do Eu shopping? nunca vi. Perdão, desculpe, é porque tá longe, o Todinho tá longe de mim, eu tô com saudade. Pô, hoje tá difícil, né, cara? Você, né? Você não tá conseguindo... Rapaz, é verdade. Olha, Tá o pêssego com preto ali tá uma Tem luz. emoção nas duas. É um choque, é o pêssego com preto, dá esse choque. A cor, gente, viu? Mas quais são os shoppings? Assim, nós ainda estamos trabalhando. Assim, gente, é um processo de desconstrução. Desconstruir não é fácil. Não é fácil. De você ter alguém, de você ter um projeto, de você lançar, de você levar para as empresas, das empresas comprarem isso. Porque é muito fácil você levantar a bandeira da diversidade. É muito fácil. Eu sou diverso. Porém, não sou inclusivo. É muito fácil. Pegar a bandeira, estamos numa semana, nada contra. Tem que lutar pelos seus direitos. Mas todas, 100%, é diversa. Mas não inclusiva. Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo, pô, legal, bacana. Ainda tem ainda um bloco lá no Flamengo, Senta que eu te empurro, nome do bloco. Voltado das pessoas. Calma, Todinho, calma. Não é bem isso que você pensou, não. Pô, Não. Por favor. Mas então, Antônio. Por favor, Luiz, por favor. Daniel, eu faço isso, sabe com quem? Eu faço isso com o Alessandro. Senta que eu te empurro. Direto. Ô, professor Jordão, isso é qualidade de vida, professor Jordão? Todo dia eu faço isso com o Alessandro, todo dia. Ô, Raul, o que é isso, rapaz? Eu acho que O Raul é participante desse bloco, hein? Senta que eu empurro. Não, mas tem um bloco assim, tá? De uma grande amiga, que é das pessoas com deficiência, um excelente bloco. Então, esse é o nosso projeto, né? De qualidade, que a Mabel traz muito bem isso, juntamente com o professor Jordão. Gente, olha só, não existe empregabilidade se não existe qualidade de vida dessas pessoas. O Vamos aqui, meu amigo. Antoniel, Nem oportunidade também, né? Para elas poderem
Porque o que diferencia a inclusão? O que é a inclusão? A inclusão é você dar a oportunidade para o deficiente físico dele exercer funções que pessoas normais exercem. E a sociedade não quer isso, né? A sociedade quer colocar uma função, vamos botar ele como técnico administrativo, que ele fica aqui paradinho fazendo isso. Mas botar o cara para trabalhar como arquiteto, trabalhar num projeto, isso ninguém quer, né? Então, é isso que a gente tem que mostrar para a sociedade, que essas pessoas, elas têm uma deficiência, mas elas têm completa habilidade de fazer o que elas quiserem. Elas podem trabalhar uma função normal, né? E isso é uma coisa que a gente tem que reestruturar desde a base, desde a escola. Isso é muito bom. Daniel, você sabe mais ou menos quando vai ser o próximo dia D? Já tem na cabeça? Rapaz, o dia D, ele começaria amanhã logo. É, né? Amanhã, o nosso papel, né, o Alex Bolsa, né, que também é auditor fiscal, né, hoje ele está como superintendente, mas é auditor fiscal também. Ele fala assim, Antônio, precisamos fazer isso, rapaz, para o estado todo. Aonde estiver uma gerência da superintendência, lá tem que ter um circuito de AD. E agora, olha só, nós temos a Rádio Metropolitana, né, a Rádio da Inclusão. É isso mesmo? A Rádio da Inclusão? Isso aí, Rádio da Inclusão, pra gente colocar, né, ter isso. Então, ou seja, o nosso trabalho é ampliar isso em cada. No município do Rio de Janeiro, a nossa ideia era pegar alguns bairros chaves. Começar pelo Rio, né? Pelo Rio primeiro. E depois pelos municípios. Fazendo assim, realmente, a empregabilidade dessas pessoas. Mas sim, com inclusão, não só o final. Agora, Antônio, eu vou te tirar um pouco do circuito, que eu quero ouvir um pouco, a nossa amiga, né? Mabelle, diretora de saúde e bem-estar. Fala um pouquinho, só tem homem, né? Deixa ela um pouquinho falar também. Né? Vamos incluir, né? Vamos incluir. É o Luiz que tá toda hora, fica aqui, o Antônio fala. Tá bom. Podem perguntar, se quiserem perguntar, podem perguntar alguma coisa. O programa aqui, a gente vê que não é um programa de entrevista, na verdade. É um programa de escuta e narrativa. A gente traz as pessoas para dar informação, para trazer informação, para trocar com o nosso ouvinte. Ele é carente dessa troca de informação. Então eu brinco aqui com o Antônio, digo que a gente não sou o William Bonner, não sou um grande entrevistador. A gente tinha um sonho, uma ideia na cabeça de dar voz aos invisíveis. Então esse é o objetivo básico do programa, de trazer objetivo de troca. Então, a gente trazer figura como Antoniel, como Douglas Manassés, como Verônica Legentil, você aqui, Mabelle, o nosso ouvinte precisa disso, ele precisa dessa troca, entendeu? Então a gente abre sempre o microfone, as pessoas falarem, contarem a sua história, os seus projetos. Antoniel, então, cara, esse cara é visionário ao extremo. Antônio me chama de maluco, a gente vai criar aqui no programa, também vou dar uma notícia aqui em primeira mão para vocês, vamos criar a patrulha do PCD. A gente vai pra rua fiscalizar acessibilidade, inclusão, respeito. Aqui, a cabeleira dos três aqui é bonita, né? Pô. É bonita, hein? Toma empoderado. Então, Mabelle, dá a mensagem se você quiser. A gente tá terminando o programa, mas tem um minutinho pra vocês aí, Antoniel. Tá. Eu vou falar rapidamente aqui. Dia 30 nós temos... Aos ouvintes aqui do programa PCD, dia 30 nós temos um evento, um belo evento, voltado para as mulheres PCDs, que vai ser no Planetário da Gávea. Eu conheço como Planetário da Gávea, né? Então vai ser um grande evento, é gratuito. As pessoas podem, depois vou passar para vocês a descrição, né? Um descritivo lá, para as pessoas fazerem suas inscrições. Né? Vai ser um evento que nós vamos falar, né, para mulheres, né, PCDs, né? Falar para as mulheres excluídas, ou seja, que se sentem excluídas. Então, eu vou passar aqui para vocês aqui rapidamente, né, o evento, ele vai acontecer das 8 às 17 horas, tá? Ele vai ser no dia 30, vai ser no Planetário. Nós temos... gratuito, tá, gratuito, gente? É gratuito, faz a inscrição pela internet mesmo. Nós temos a Rebeca Costa, né, que é... Ela tem nanismo e ela é uma referência influenciadora digital. Influenciadora digital, é tá? Ela tem, né? Mais de... Quantos? Quase 100 mil. Quase 100 mil seguidores no Instagram. Ela é uma referência. Jogo pesado. Teremos a doutora Verônica Oliveira, que é a delegada de Polícia Civil.
Temos a Jaque Matos, que ela é uma chefe de gastronomia, tem uma história, veio da favela. Tem uma história muito bonita. Glória, tá? Vai falar sobre superação, ela, né? Sobre superação. E a Fernanda Diniz, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Então, a programação... Fala a programação, por favor. Vou falar um pouco aqui da programação, tá? Às 9 horas vai ser a abertura. 9h30 nós teremos a roda de conversa, tá? Temos um gratuito. Violência psicológica contra a mulher, com a doutora Verônica Oliveira. Tá? Vai ser uma palestra muito boa também. Mulheres e o Mundo do Trabalho, às 10h45, com a doutora Fernanda Diniz, procuradora do Ministério do Trabalho. Meio-dia, almoço. 1h30, roda de conversa também, Construindo Sonhos em Meio à Incerteza da Vida, que é com a Jaqueline, ela que é a chefe. Tá? A história dela também é muito bonita, muito bonita. Ela construiu do zero a empresa dela. Então, ela vai dar uma palestra bem bacana lá, para a gente conhecer um pouco. Isso tudo incentiva a nossa mente, né? O que é a importância desses eventos é porque isso incentiva a nossa mente a sair do normal, a sair do... Fala das redes sociais do Instituto também, para o nosso ouvinte ficar atento aí. Às 2h30 eu vou estar palestrando também doença mental nas organizações, como lidar com o trabalho e prevenir o burnout, tá bom? Depois um coffee break. E por último, Rebeca Costa, que é a digital influencer, com o poder de ser quem você é. Daniel, meu irmão, 1 hora é muito pouco. Então deixa eu falar aqui, deixa eu rapidinho. Deixa você fechar aí. Então, ó, gente. Fecha o programa, irmão. Pega a gente lá segue a gente lá no Instagram, tá? Rede Incluir. Tá no Facebook também, Rede Incluir, né? Estamos lá no LinkedIn também, Rede Incluir. Não tô tão, né, charmudo com vocês, TikTok, né? Twitter. Vocês são que são. Olha, tem aí, aqueles também que quiser um pouco, tem a Mabelle, tem um trabalho muito bacana. Pode me seguir lá no Instagram também, Mabelle, @MabelleFPérez. Tá, Mabelle Pérez, pode me seguir lá. As pessoas perguntam, assim, a gente manda direto pra ela, pô, nada melhor do que falar com uma psicanalista, né? Não é todo dia que você tem uma do lado. Show, Luiz, muito obrigado a certeza. todos da mesa, obrigado por conhecer o Alessandro, a história. Obrigado aí ao nosso amigo Todinho, né? Todinho, mais conhecido como Todinho, né? Todinho. Pô, os 3 carecas aqui, graças a Deus teve uma mulher pra dar uma equilibrada, né? Nessa banca. O nosso é o Todd de pêssego. Luiz, todos nós, né? Da nossa equipe que tava aqui. Então, Jordão, muito obrigado. Agradecer aí a todos, mais Obrigado. uma vez. Queremos agradecer aqui essa bancada maravilhosa. Antoniel, meu irmão, volta mais vezes, por favor. Você é dono desse programa. Pode ter certeza, você é dono desse programa. Mabelle, obrigado também, Mabelle. Dr. Cleiton, professor Jordão, a todos os convidados aqui presentes. Meu amigo Antônio Nelson, hoje aqui de Pêssego. Meu amigo Fandango, nosso Alessandro Montanha. Um grande abraço para todos. Eu costumo comer fandango. Um grande abraço a todos. Senta que eu empurro, que esquisito, irmão. Até o próximo programa, gente. Forte abraço.